A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, estejam onde vocês são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Vamos começar este culto nessa madrugada 25/10/2025, sábado, 00:03 da madrugada de outubro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Vamos lá. Vamos aqui em Amós, capítulo 8 e capítulo 9. Resumo do capítulo. A Amós é concedido mais uma visão, desta vez de um cesto de frutas maduras. 8:1-2. Isto significa que é chegada a hora do julgamento de Israel, um castigo que Jeová passa a descrever com detalhes implacáveis. VV 13:14. Em outra visão, entretanto, Jeová é revelado, em pé junto ao altar, o qual na fé no Antigo Testamento simboliza ambos, sacrifício e castigo do pecado. 9:1. Deste local significativo, Jeová comanda o colapso do templo que faz destruir a nação. O templo representa a religião corrupta de Israel, uma nação eivada de injustiça, que destruirá seus adeptos, complacente e pecaminoso. VV 2:7. Apesar da perspectiva da promoção de um desastre, o livro de Amós é concluído com uma nota de esperança. Jeová destruirá os reinos pecaminosos, mas alguns sobreviverão, para serem dispersos entre as nações. Um dia Jeová reconstruirá a nação dos descendentes de Davi. VV 8:12. Então haverá bênção e paz. VV 13:15. Está vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Olha que palavra interessante. Jeová destruirá os reinos pecaminosos, está vendo? Por isso que nós estamos em castigo sobre todas as nações, está vendo? Porque os reinos pecaminosos, já fala, ó, os reinos pecaminosos, está vendo? Não é só o Brasil, não é o mundo inteiro. Olha lá, já vai destruir os reinos pecaminosos, está vendo? Mas alguns sobreviverão para ser dispersos entre as nações, está vendo? Como no dia de hoje nós vemos todo tipo de pessoas espalhadas por todo canto desse mundo. De todo tipo de línguas ainda. Só que vocês aprendem essas coisas dos lugares, vocês não vão ensinar vocês essas coisas, não. Vamos ver aqui, ó. Aí, o que fala? O que Jeová está falando aqui? Então haverá bênção e paz, tá vendo? Presta bem atenção. Um dia Jeová reconstruirá a nação. Tá vendo? Quem reconstrói as coisas aqui é Jeová, gente. Por isso que tem que orar para ele reconstruir o que se perdeu, entendeu? Ela já vai reconstruir a nação dos descendentes de Davi, tá vendo? Ó? Os escolhidos, tá vendo? Escolhidos. É igual essa igreja aqui. Essa igreja também é escolhido. Igual vocês do outro lado aí que creem junto comigo, são escolhidos. Porque Israel hoje é o mundo inteiro. Entendeu? Que lá, disperso entre as nações, ó, dispersos. Então é o mundo inteiro. Porque todos os judeus foram espalhados por esse mundo todo. Entendeu? Tanto o judeu como outras nações, foi tudo espalhado. Entendeu? Continuando. Mas quem segue ao Criador haverá bênção e paz, tá vendo? Quem segue a palavra. Continuando. Versículo chave 9:10. Jeová recusa-se a admitir que sua propriedade viva em pecado, tá vendo? Jeová recusa-se a admitir que sua propriedade vive em pecado. A gente não pode viver em pecado, tá vendo, meus irmãos e irmãs? A gente não pode viver em pecado. Aplicação pessoal. A esperança na graça futura de Jeová nos sustenta em tempos de sofrimento. Tá vendo? Ó? A esperança. Essa aqui que nunca morre, é a esperança. A esperança no futuro. Tá vendo? Ó? Não é agora, é no futuro. É pensar antes de acontecer, já viver. Antes de acontecer, já viver o antes. Entendeu? Ou seja, viver a sua fé começando agora, não é para depois. Entendeu? Porque a esperança
Por isso que tem aquele ditado certo do mundo. A única coisa que morre, a última a morrer é a esperança. Mas olha lá, só vai morrer, que a esperança nunca morre. Nunca morre. Para quem tem fé, nunca morre. Entendeu? Nos sustenta em tempo de sofrimento. Nós passamos por tempo de sofrimento. Porque quem não sofre nessa terra tem coisa errada. Todos nós passamos por sofrimento. Mas o crente, ele não vive no sofrimento. Ele só passa. Mas não vive no sofrimento. Entendeu? O mundo não. O mundo já sofre. O mundo já sofre. As pessoas lá no mundo que não tem Jeová, que não tem Jesus, que não tem Espírito Santo, eles já sofrem. É para ir para o inferno e lago de fogo. E ser destruído na terra. Os crentes não. Nós que confiamos no Criador, nós só passamos e passou, acabou. Você não vive no sofrimento, não fica ali para a eternidade no sofrimento. Entendeu? Conceito-chave, voltar, P79, Messias, P472, Reino Futuro, P443. Já está falando do Messias aqui, tá vendo? Vamos lá saber do Messias? É verdade, falando do Messias aqui, é verdade. Messias 42:1. Os cânticos do servo de Isaías são claramente sobre o Messias que está destinado a ser agente de Jeová, não somente para a salvação, mas também para trazer justiça a esse mundo. Tá vendo? É Isaías falando do Messias. Por isso que aqui crê na Trindade, por causa de quê? Filho e Pai. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Jeová, o Pai, Criador dos céus e da terra, tá vendo? Vamos voltar lá para Amós. Olha aí, tá vendo? Agora o Reino Futuro. Agora nós vamos aqui, ó, Reino Futuro 443, vamos lá. Exatamente. Página 443. O reinado futuro glorioso, um dos mais persistentes temas das profecias do AT, sustenta que, ao final da história, Jeová organizará um reino na terra. Sua capital será Jerusalém, da cidade santa. O Messias, um descendente de Davi, reinará sobre todos os povos do nosso planeta. Tá vendo? Está vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Tudo isso aí vai acontecer? Vai acontecer sim. Voltamos para Amós, agora vamos nos destaques. Cânticos e sofrimento. 834. Há uma terrível ironia neste quadro, onde os devotos deleitam-se com música especial numa catedral, enquanto que do lado de fora os pobres esmolam desesperados. A imagem conclama todos os membros das comunidades litúrgicas a que se examine a si mesmo com honestidade. É como no dia de hoje nós vemos isso aqui também, ó. Nós vemos a mesma coisa no dia de hoje, bem pior. Continuando, lucrando com a pobreza, 8.6. Uma vez que os pobres são socialmente impotentes, é mais fácil defraudá-los do que os demais componentes do extrato social. Normalmente, os preços dos alimentos em locais pobres de nossas próprias cidades são muito mais caros do que os praticados em bairros de classe alta. Tá vendo? Isso aqui está acontecendo no dia de hoje. Olha como é que a palavra confirma, né? O futuro de hoje está com a mesma coisa pior. Já naquela época estava pior e hoje está bem pior dos piores. É do jeito que está acontecendo no dia de hoje também isso aqui, ó. Olha lá. Presta bem atenção aqui. Assiste bem com teus olhos, se liga bem com teus ouvidos, se liga bem com os cérebros seus. Normalmente os preços dos alimentos em locais pobres, presta bem atenção, ó. Em locais pobres de nossas próprias cidades, ó, presta bem atenção, ó. São muito mais caros do que os praticados em bairro da classe alta, tá vendo? E isso aqui é verdade mesmo. Isso aqui é. Quantas vezes que a gente compra coisa cara no bairro da gente? E a hora que a gente vai ver lá na classe alta, eles não compram coisa cara. Isso é verdade, né? Continuando, vamos lá. Olha que interessante. Por isso que eu falo que tem que estudar a palavra. Olha lá, por isso que eu falo lucrando com a pobreza. Continuando. Os aluguéis também são caros em regiões bastante pobres. E é verdade. Até os lugares em região pobre é caro sim. Isso é verdade.
Continuando lá, é claro que nem todos os proprietários são senhorios de cortiço, e nem todos os mercados são fraudulentos. Não obstante, o procedimento de muita gente é diminuindo o EFA e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Já naquela época estava assim, hoje está bem pior. Continuando. Sem sol ao meio-dia, 8810. As palavras são metafóricas e relatam uma destruição sem precedente, mas para Israel é a ordem natural das coisas que o povo seja lançado em completa perplexidade e desespero. A vergonha da Samaria. 8:14. A palavra asmará também significa culpa. Uma culpa por colocar sua confiança em adoração idólatra, conduzida em Dan e Beceba. A vergonha da Samaria. Isso que eu falo, idolatria, tem que abandonar a idolatria, meus irmãos, minhas irmãs. Tem que abandonar já. Porque isso é uma vergonha, tá vendo? Não, uma vergonha. Isso é feio. Continuando, sem saída, 9:14. O profeta descreve os flancos, esforços do povo de Israel de se livrar de Jeová. Prestou atenção nisso aqui? Ó? O profeta descreve os flancos, esforços do povo de Israel de se livrar de Jeová. O esforço é inútil e relembra-nos que ao homem é destinado a morrer uma só vez, vem depois disso o juízo. HB 9:27. Verdade, ó. Desculpa que nós somos dois. Corpo físico e da alma. O corpo físico dará conta à terra, ao pó da terra, e a alma dará conta ou à eternidade, ou ao julgamento, ou ao inferno, ou o lago de fogo, que a alma vai dar conta do outro lado. Isso é o que vai acontecer. Continuando. Cush, Israel, Filiste, Ará, 9:7. Essas palavras foram devastadoras para o israelita que contava com a escolha de Jeová por Abraão para garantir sua segurança presente. Jeová supervisionou a história destas nações da mesma maneira que supervisionou a história de Israel. A opção de Jeová para Israel não era uma base para se presumir que ele continuaria a abençoá-la, independentemente daquilo que seu povo fizesse. Nós também somos um povo escolhido, alvos da graça de Jeová. Eu preciso prestar atenção aqui, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. Nós também somos um povo escolhido, alvos da graça de Jeová, mas a eleição não traz implicitamente a licença para que pequemos, tá vendo? Evitar de pecar, ó, tá vendo? Ou a suposição de que Jeová não se importa com os outros. Toma cuidado com essa palavra aqui também, ó, né? A cidade de Jeová, 9:8-10. Os seres humanos frequentemente confundem o que Agostinho chamou de cidade do homem com a cidade de Jeová. Nos identifiquemos o que Jeová está fazendo com essa sociedade ou com essa nação em particular. Jeová está prestes a literalmente acabar com a existência de Israel como nação. Ó. Tá vendo? Tá vendo que Jeová quase acabou com essa nação aqui, tá vendo? Ó? E espalhar os poucos sobreviventes em terra pagã. Isso significa o fim de que Jeová tem estado construindo ao longo da história. De maneira alguma, os planos de Jeová não dependem de jeito nenhum da continuidade da existência da nação, que existiu 8 séculos antes de Cristo. Que eles são para nós hoje? Ficamos confortáveis supondo que nossa nação é uma nação cristã, importante para os planos de Jeová. Mas na melhor das hipóteses, nós somos uma cidade do homem alvo temporário da graça de Jeová e privilegiado em servi-lo. Se nossa nação deve ser esmigalhada, como aconteceu com Israel, sintamos conforto no fato de que nós somos, antes de tudo, cidadão da inabalável cidade de Jeová. Tá vendo? Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Vai descer um novo planeta? Vai descer. Aqui não tá falando só a cidade de Israel lá, de Jerusalém, não. É do novo planeta. Tá vendo? Cidade de Jeová, tá vendo? Da inabalável cidade de Jeová. Tá vendo?
Por isso que eu creio que Jesus Cristo vai buscar seu povo mesmo para o novo planeta. Isso vai acontecer mesmo. Nós acabamos de ler Amós por completo, né? Acabamos de ler Amós por completo. Nós tínhamos começado, foi aqui, ó. Nós tínhamos começado aqui. Aí fomos indo. Fomos indo. Fomos indo. Fomos indo e final. Agora vamos agradecer Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Agradecemos por este culto nesta madrugada de hoje. Abençoa somente meus inscritos, que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa os dizimistas ofertando essa obra. E não deixa faltar nada entre eles. E aqueles que estão crendo aqui também, não deixa faltar nada na vida deles. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo, que eu estarei de volta com tudo, hein?